Oi, gente. Boa noite. Todo mundo chegando. Se puderem já me mandar uma mensagenzinha para saber se a imagem tá boa. Eu mudei de lugar hoje, eu vim pro sofá para ficar mais confortável. Meu escritório tá arrumando. Boa noite. Saudades, Duda. Boa noite. 2 anos resistindo e tentando manter vivos. É isso aí, Gisele. Isso aí. Boa noite, feliz ano novo. Vamos chegando, gente. Manda um joinha pra mim se a imagem tá boa, se a voz tá boa. O batom eu já vi que tá borrado. Não, borrei tudo. Obrigada. Delícia, gente. Vamos chegando. Que saudade que eu tava. Tá sem áudio? Não tá sem áudio. Não é possível. Estão me ouvindo? Estão ouvindo Marília Mendonça? Ó, vou pôr Marília Mendonça um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando. Ótimo, estão ouvindo Marília, estão me ouvindo. O problema era aí, viu, Crismo? Boa noite. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Olha que delícia, 50 pessoas já. Não sei se já deu 8 horas. Deixa eu olhar aqui no computador. Faltam 2 minutinhos. Então vamos. Eu vou falando oi aqui para vocês. Vendo quem tá aqui. Espera aí, que meu computador hoje tá. Zuma, Thiago, Rivaldo, de Canindé de São Francisco. Nossa, tava falando de Canindé de São Francisco essa semana, falando, né, com essa tragédia que aconteceu aqui em Minas, Capitólio aqui bem perto da gente, muito triste. E aí eu falei que eu fui conhecer os canyons de Canindé, né, que eu nem sabia que existia. Oi, Laura, que é um amigo querido. E aí eu acabei falando dessa viagem que eu tive agora em Canindé. Larissa, minha amiga linda, obrigada. Dessa viagem, né, que eu tive agora, finalzinho do ano passado, em Canindé de São Francisco, e lá o prefeito deu de presente pra gente o passeio de catamarã. E justamente eu nem sabia que tinha esses canyons lá, a coisa mais linda do mundo. Mas assim, lá é bem mais largo e a gente não passa tão pertinho. Mas que fique de alerta, né? Infelizmente, como eu tava vendo hoje no jornal, Brasil, as coisas precisam primeiro acontecer para depois a gente correr atrás. Mas, infelizmente, o que a gente precisa e tem que fazer, que pode fazer agora, é orar por essas famílias, né, gente? Muito triste. E Minas também tá passando por uma situação muito grave de chuvas. Hoje até o Luciano Betchatti no nosso grupo perguntou como é que tava. Eu falei que a minha cidade aqui nós já estamos com 200 famílias abrigadas. Tem um bairro específico aqui que é mais grave, mas lá perto mais próximo de Belo Horizonte a coisa tá violenta. Tem que orar mesmo, porque é só Deus. Eu acho que é a ação do homem que vem provocando tudo isso, né, gente? A gente precisa pensar mais sobre isso. Mas muito bom estar aqui com vocês, muito feliz de estar de volta com a primeira live de 2022, se Deus quiser, a primeira de muitas. Isso aí, Larissa, vamos orar por Minas, pelas famílias, né? Porque a coisa realmente está séria. Muito feliz de estar aqui de volta.
às vezes eu fico assim, ai, será que eu faço live? Será que eu não faço? Ô, gente, mas eu vou falar uma coisa, depois que eu começo a fazer, depois que eu tô aqui agora, nesse lugar aqui, agora mais confortável ainda, no meu sofazinho, eu não quero parar de falar, eu adoro fazer, então é só uma coisinha assim de, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas depois que eu tô aqui, fico feliz demais. Eu adoro quando eu vejo vocês entrando, quando eu vejo pessoas de todos os lugares do Brasil, pessoas que eu já conheço pessoalmente, pessoas que só virtualmente, mas que já fazem aqui, ó, já moram aqui no meu coração. E eu não vou parar, não. Enquanto Deus me der vida, saúde, me der ideias, né? Porque cabecinha aqui já tá precisando de um renovo. Mas é isso aí, gente. Assim, primeiro eu quero dar os parabéns, né, para todos vocês, conselheiros tutelares que estão aqui comigo hoje, para todos os conselheiros do Brasil, porque essa live vai ser vista né, em outro momento por outros conselheiros, que eu sei que estão em outras lives hoje. Tem algumas lives acontecendo, inclusive do Vanderlei, que é um querido amigo, que está fazendo com queridas amigas também, em comemoração aos 2 anos do Conselho Tutelar, de mandato dos conselheiros tutelares. Então, assim, eu queria dar os parabéns para vocês, dizer que vocês são guerreiros, né? Eu estava pensando hoje, quando o Lázaro me mandou aquele postzinho de parabéns, que eu só consegui postar agora no final do dia, e eu estava pensando assim, talvez o que vocês, sejam conselheiros novatos, como conselheiros reconduzidos, passaram nesses 2 anos, nunca nenhum de nós que já fomos conselheiros passou. Porque vocês estão vivenciando uma situação atípica, uma situação que trouxe demandas complexas, demandas nunca antes vivenciadas por conta dessa pandemia. Além dessas demandas atípicas que surgiram por conta da pandemia, especialmente o alto índice, né, de violências e violações de direitos contra criança e adolescente em todos os segmentos, saúde, educação, dentro das famílias e tudo mais. Além disso, tem a questão da falta de formação, né? A falta de capacitação, que é um direito de vocês, e vocês entraram e junto com vocês, com o mandato de vocês, passado 1 mês, começou a pandemia, todas as capacitações canceladas, e então assim, realmente eu admiro demais vocês, a garra que correram atrás, dá uma travadinha, porque a questão da chuva aqui, a internet de fato tá dando umas travadas, viu? Mas se Deus quiser nós vamos concluir. Então assim, eu admiro muito vocês, foram guerreiros, estão sendo guerreiros e continuem sendo guerreiros. Não deixem de estudar, não deixem de se capacitar, não fiquem à mercê de prefeituras, porque muitas prefeituras deixam passar o mandato inteiro e não capacitam, hein, gente? Então corram atrás de formação, estudem, assistam lives, vejam os canais do YouTube que a gente tem, né? Vários palestrantes têm. E corram atrás, porque a função de conselheiro tutelar, ela é diretamente ligada com vidas. E quando a gente trabalha com vidas, a gente precisa pensar muito, a gente precisa ter muita cautela nas ações, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter sabedoria. Então assim, parabenizo vocês pela força, pela garra de estarem chegando até aqui, até hoje, 2 anos de mandato, e que vocês, né, sigam aí o restante do mandato com muita força, com muita luz, com muita sabedoria, com muito conhecimento. E bora lá, vamos conversar um pouquinho. Assim, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. É a nossa primeira live de 2022. Sejam bem-vindos. Meu coração tá cheio de alegria por estar aqui com vocês. E Deus é muito bom, porque assim, todos os que me acompanham sabem que eu estava doente. Eu não sei se foi Covid, eu não sei se foi influenza. Uma das 2 coisas eu acho que foi, porque foi diferente de tudo que eu já passei, que eu já tive. Qualquer outra gripe que eu tenha tido na minha vida não foi semelhante a essa.
Fiquei a semana toda muito ruim, com dores, dor de garganta, dor em tudo, dor no corpo, doía a alma, até a alma doía. Nem banho eu tinha coragem de tomar, pra falar a verdade pra vocês. E de sexta-feira que eu comecei a melhorar, sábado dá mais uma animadinha, ontem e hoje, graças a Deus, acordei bem, mas ainda assim tô isolada, porque como eu não consegui fazer o teste, minha cidade está lotada, não consegui nem marcar o horário no laboratório, eu optei por ficar quietinha e cuidando, tomando muita água. Aliás, deixa eu trazer aqui para pertinho de mim a água. Olha, caravana sergipana, eu peguei esse copinho lá na cozinha e foi de Sergipe, do 7º Encontro Nacional. Então, gente, o que eu queria falar hoje com vocês, né? O tema da live é cada um no seu quadrado. O que acontece? O que eu vejo e com certeza todos vocês percebem dentro do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, dentro dos municípios, especialmente nos municípios. Deixa eu só pedir uma coisinha, enquanto eu tô começando. Aproveita essa setinha que tá aí do lado, manda para alguém que você acha que pode ter vontade de assistir essa live e às vezes não tá sabendo, às vezes ainda não me segue, manda lá, chama para vir para cá, vamos bater, eu ia falar, vamos bater a 100 pessoas e já batemos, então agora vamos bater a 150, será que a gente chega? Primeira live, talvez não, né, gente? Mas tá muito bom, eu tô muito feliz com todos vocês que estão aqui. Marilza linda, minha aluna mentorada maravilhosa. Depois eu vou falar da mentoria que começa amanhã também, preparando muita coisa boa aí para os meus alunos. Então, gente, vamos lá. Cada um no seu quadrado. Quando eu pensei nesse tema, assim, nesse título, né, para falar um pouquinho dessas, como é que eu posso falar? Dessas arbitrariedades? Não. Tá, a arbitrariedade até pode entrar nisso aí, mas não é específico a arbitrariedade. Esse jogo de empurra. Acho que mais certo seria isso. Jogo de empurra entre os serviços que compõem o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. E esse jogo de empurra, infelizmente, ele afasta o resultado que a gente espera para a vida da criança e do adolescente, ele fica mais longe, aquele resultado correto, aquele resultado de políticas públicas voltadas à área da infância, corretas. Isso fica mais distante quando existe dentro dessa rede esse jogo de empurra. O que é? Ou seja, um jogando para o outro as responsabilidades que tem. Então, eu coloquei ali no folder de divulgação, né? Juiz, Ministério Público, prefeitos, vereadores, assistentes sociais, os conselheiros tutelares, ou seja, vocês, cada um tem as suas competências já estabelecidas. Cada um tem as suas competências. Imagina essa mistura, né? Um jogando para o outro aquilo que eu deveria fazer. Eu me lembrei mais ou menos lá da Torre de Babel, né? Quando todo mundo começou a falar em diversas línguas lá, ninguém se entendia. Justamente isso, mais ou menos, que acontece. É uma mistura e ninguém entende exatamente o que é, o que não é, e acabam não cumprindo com aquilo que deveriam cumprir. Se cada um entendesse as suas reais competências e as executasse com excelência, o que eu sempre falo, executar com excelência, se eu sei o que me compete e executo com excelência, com certeza o resultado do meu trabalho vai favorecer o outro serviço, o outro serviço e o outro serviço. Por quê? Porque eu fiz com excelência o que me competia, e se eu fiz com excelência, muitas vezes não vai precisar passar para outro, para outro, para outro. Às vezes, o que tem acontecido, além do jogo de empurra, muitas vezes, alguns atendimentos muito rasos. Hoje eu tive uma reunião, hoje eu comecei o dia com reuniões, tive 3 reuniões na parte da manhã. E a última reunião que eu tive foi com um psicólogo, o Renan, meu querido amigo, e a gente estava falando sobre essa questão, né, da importância
Oi, Natália, minha nora. Beijo, beijo meu filho aí, beijo no Caio, que tá aí com você. A gente estava falando sobre isso, sobre a importância, né, da gente entender que quando eu deixo de cumprir a minha real competência, de alguma forma eu tô prejudicando o outro serviço. Então a gente precisa entender cada um as suas funções. Aí tá, vocês podem me perguntar assim, Maduca, qual é o órgão talvez que mais seja prejudicado com esse jogo de empurra? Alguém tem dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Que é o Conselho Tutelar, obviamente. O Conselho Tutelar ele é demandado por todos os serviços. Por quê? Pela falta da compreensão real do Conselho Tutelar. Então, como as pessoas não compreendem ainda o Conselho Tutelar, e é uma situação que envolve, por exemplo, crianças e adolescentes, pronto, não querem saber, entendem na cabeça deles, entendem que criança e adolescente é com o Conselho Tutelar e já encaminham para vocês. Isso é assim, é fato, isso é fato. Então, eu tenho até trabalhado muito nessa minha fala agora. Eu vi a Lu chegando ali na internet, vamos lá. E essa semana eu ainda conversei com a Lu sobre algumas demandas que chegam no Conselho Tutelar. Eu falei, gente, tem coisas que acho que não foi nem com a Lu, não. Com a Lu eu conversei uma outra coisa. Foi com uma outra conselheira que me ligou hoje. Hoje eu conversei com ela. Ela é lá do Piauí, deve estar aqui. E aí eu ainda falei pra ela, falei, tem coisas que não adianta a gente ficar batendo de frente. Chega no conselho, a gente lê lá, vê que não é com a gente, fica bravo, fica irritado e vai e bate de frente. Tem coisas que a gente precisa ter bom senso. Olha lá, é a Valdinéia, falei com ela hoje, Valdinéia. Tem coisas que a gente vai precisar ter bom senso. A gente vai precisar ter cautela e levar a informação para essas pessoas. Por exemplo, o delegado ligou para o conselho ir buscar um adolescente que está lá. E na cabeça do delegado, infelizmente, a gente acha que porque é uma autoridade que eles sabem, gente, mas olha, eu vou falar para vocês, a minha experiência de anos aí nesse caminho aqui, a minha experiência fala que não sabem. São poucos os delegados que de fato conhecem as atribuições do Conselho Tutelar. Pouquíssimos delegados. E se eles não conhecem, o que eles vão fazer? Eles vão chamar o conselho para ir lá atender as demandas, porque eles não conhecem o estatuto da criança e do adolescente, eles não conhecem só as atribuições do Conselho Tutelar, eles não conhecem o estatuto. Estudam, mas estudaram muitas vezes muito poucos. Então, assim, claro que eu não generalizo, mas eu falo que 90% dos delegados de polícia não conhecem o estatuto da criança e do adolescente. E se não conhecem o estatuto, não sabem lá das atribuições da assistência social, das atribuições do Conselho Tutelar, das próprias as competências em relação ao adolescente autor de ato infracional, que a busca pelo adolescente tem que ser feita por eles. Então, qual que tem sido a minha fala com os meus alunos na mentoria, os meus alunos de capacitação, as turmas que eu dou capacitação, as pessoas que me ligam, que falam comigo. Gente, eu acho assim, nós já batemos muito de frente. Eu venho de uma geração de conselheiros tutelares que bateu bastante de frente. E a gente viu que, infelizmente, não deu muito certo. Então, eu entendo que temos que parar de bater de frente, parar de dar carteirada, parar de ficar respondendo assim, não vamos, né? E vamos ao encontro desses profissionais. Vamos ao encontro desses profissionais. A única forma que eu entendo, que eu estou, assim, que eu estou tendo, assim, visão, assim, que eu consigo enxergar luz no fim do túnel, para que cada segmento de fato atue dentro do seu quadradinho ali em relação às suas competências, mas que estejam alinhados para que a rede possa funcionar bem. A única forma que eu entendo é que o conselho vá de encontro
encontro a essas autoridades. Então, o que é comum? É comum que o delegado mande. Então, ao invés da gente ficar nessa discussão, não vamos, vamos marcar uma reunião com o delegado de polícia e vamos mostrar para o delegado quais são as nossas competências. A gente não vai nem chegar falando as dele, porque ele pode até se irritar ali, né? Mas vamos mostrar para o delegado que o conselho tutelar não tem essa competência que ele tá querendo trazer. E nenhuma autoridade pode criar competências ao conselho tutelar, porque aí eu percebo muito, até eu fiz um texto lá no meu feed semana passada sobre o medo. Quem não leu ainda, vai no feed do Instagram e leia esse texto, que eu falei sobre o medo, que é muito presente na fala dos conselheiros tutelares quando conversam comigo em relação a essas demandas que chegam de juiz, delegado e promotor, porque muitas vezes essas demandas vêm acompanhadas de coação, tipo assim, se não fizerem, processamos. Se não fizer, eu vou encaminhar para o Ministério Público. Passa seu nome, seu documento. Eu já escutei isso aqui há 12 anos atrás e sei que ainda hoje acontece isso. Por favor, passa seu nome, seu documento para mim. Tipo assim, coagindo. E infelizmente, eu falei no comecinho da live que vocês estão chegando, estão num mandato assim totalmente atípico, que é um mandato que as capacitações foram todas, né, canceladas no começo do ano passado. Foi praticamente mais de um ano sem capacitação. Acredito que muitos estejam aqui com 2 anos hoje, fazendo 2 anos ainda, não tiveram nenhuma capacitação. Então, assim, muitos conselheiros de primeiro mandato, e aí vem um delegado com uma determinação, ou chama o conselho, e o conselho tenta explicar, e ele já vem com essa, eu vou te processar, me passa seu número do seu documento. Então, assim, eu vejo muito medo na fala de alguns conselheiros tutelares, embora eu também tenho que admitir que essa complexidade desse mandato também tem gerado conselheiros muito fortes, viu? Tem gerado conselheiros que estão correndo atrás, que estão estudando, que estão fazendo a diferença não só nos seus municípios, inclusive em municípios da região. Tanto que eu acabei de falar que tem um grupo de conselheiros fazendo uma live aí, que é a Prata lá do Espírito Santo, o Vanderlei de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. São conselheiros de primeiro mandato que estão chegando, correndo atrás. A Lu, que está aqui comigo, correndo atrás, e já estão conseguindo fazer a diferença. Então eu tenho que tirar o chapéu, porque eu acredito também que, da mesma forma que nós consultores precisamos se reinventar. Obrigada, Aninha. Nós consultores precisamos se reinventar, vocês conselheiros tutelares também precisaram se reinventar sem as capacitações. Então, assim, tiro meu chapéu para vocês, mas eu também afirmo que ainda hoje eu recebo muitas falas de conselheiros tutelares apreensivos, com medo de algumas autoridades. E o medo vem por falta mesmo de segurança teórica, de conhecimento teórico, e segurança para poder falar com essas autoridades. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, gente, nenhuma autoridade tem competência para criar atribuições ao Conselho Tutelar, além daquelas que já estão especificadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não estão só no artigo 136, né? Estão elencadas em vários artigos do Estatuto. Então, nenhuma autoridade. Então, quando vierem com ameaça, vierem com ameaça mesmo de processar, mandar prender, sejam bastante humildes, falem assim: tudo bem, olha, meu documento está aqui, vou passar para o senhor. Vai me mandar prender? Tudo bem, estou aqui aguardando. Gente, eles não vão.
E se forem, a gente faz uma revolução nesse Brasil, como aconteceu em Poços de Caldas, aqui, cidadezinha não, né? Cidadona, aqui do meu lado. Poços de Caldas, o conselheiro foi preso por um delegado, e o delegado teve que voltar atrás depois, porque foi uma mobilização. Por quê? Porque o delegado queria que o conselheiro fosse lá, e o conselheiro fundamentou, falou que não, e o delegado saiu da delegacia e foi no conselho prender o conselheiro tutelar. Então, assim, eu acho... quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente sabe que nada pode acontecer com a gente em relação a isso, a gente se torna mais seguro para responder, para dizer esse não. O não é aquilo, o não fundamentado. Mas a minha fala, eu prefiro que ao invés de falar o não, porque quando eu vou falar o não, o que aconteceu? A demanda já chegou, o ofício já chegou, a demanda equivocada, a demanda arbitrária já tá aqui na minha mão já. Aí eu vou precisar sentar, fundamentar, discutir em colegiado para poder fazer a devolutiva para qual autoridade encaminhou isso aqui. Então, antes de precisar fazer isso, vamos de encontro com essas autoridades. Gente, nós já estamos careca de saber, eu tô e vocês estão, que a maioria dos delegados não sabe a função do conselho, que muitos juízes, muitos promotores, muitas assistentes sociais não conhecem as atribuições do conselho, muitos prefeitos, muitos vereadores que estão aí querendo abusar da sua função de vereador e usando o conselho tutelar como um gabinete extra que ele tem. Por quê? Porque ele ajudou a eleger o conselheiro. Então, assim, gente, enquanto a gente estiver misturando essas questões, enquanto a gente não conseguir alinhar direitinho para que cada segmento cumpra com aquilo que é realmente da sua competência, enquanto a gente não conseguir fazer isso, infelizmente, os maiores prejudicados vão ser as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque vão aí ficar, sabe, vão ficar aí, infelizmente, sem políticas públicas. Amanhã vai sair um carrossel e eu quero que vocês respondam assim, com bastante verdade. Eu vou fazer uma perguntinha lá no final do carrossel. Esse carrossel foi pensando exatamente nisso que eu tô falando agora. Quantas políticas públicas estão deixando de ser cumpridas porque as omissões e o jogo de empurra dentro do município, dentro desse sistema, está enorme, é enorme. Mas aí eu paro e fico pensando assim, meu Deus, será que isso não vai ter fim? Porque isso é desde a minha época. Eu fui conselheira em 2006, de 2006 a 2012. Ou seja, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, há 16 anos atrás, quando eu estava dentro do Conselho Tutelar, já era isso. E eu também fazia essa pergunta, será que a gente não vai conseguir? Só que eu acredito que hoje nós já estamos mais fortes, vocês estão mais fortes, vocês têm mais, vamos dizer assim, material para conseguir. Travou, mas já voltou, gente? Travou aqui pra mim também. É aqui, viu, gente? É chuvarada. Eu até vim para fazer aqui na sala, que é o melhor lugar aqui do meu Wi-Fi. Mas vamos voltar. Então, assim, hoje, o que vocês têm de diferente da minha época vai ficar salva, gente. Voltou, né? O que vocês têm de diferente é porque meu telefone tocou, eu também esqueci de colocar no modo avião, agora eu não sei se eu tô aqui falando com vocês, se eu consigo colocar, é melhor nem mexer. Então, assim, o que vocês hoje têm de diferente e do que a gente tinha lá atrás, é que hoje vocês têm material para estudar, vocês têm literatura, vocês têm inúmeros palestrantes muito bons, tem alguns que não são bons não, viu, gente? Saibam separar o joio do trigo, porque muitas vezes o barato sai caro para o município, hein? Tenham cuidado com isso. Saibam indicar bem os palestrantes, nós temos palestrantes maravilhosos, mas tem uns aí que estão dando mais prejuízo para o município que qualquer outra coisa, porque estão tendo que contratar outros depois para resolver os problemas.
Então, vocês têm hoje literatura, vocês têm material, vocês têm esses grupos de WhatsApp. Pensa bem, esses grupos de WhatsApp que vocês têm, eu não consigo acompanhar. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp, até peço desculpas, mas é porque eu tenho gente tão boa lá no meu grupo que eu nem me preocupo. Porque assim, eu não dou conta, gente, é muita coisa. E eu tô com as mentorias, e as mentorias também têm grupos, então assim, minha cabeça não tá conseguindo assimilar tudo junto, não. Mas vocês têm esses grupos onde eu vejo muitos debates, um conselheiro ajudando o outro conselheiro. Isso lá atrás não existia. Isso na minha época, na época do Luciano Bettiati, eu não tinha nada disso. Ou seja, nós precisamos que ralar muito para poder fazer alguma coisa. Então, vocês estão na nossa frente nesse sentido. Então, eu acho que se vocês conseguirem se fortalecer enquanto colegiado, porque também não adianta nada ter tudo isso e ter um colegiado que não vale nada, né? Desculpa falar assim, mas vocês me conhecem. Não adianta ter conhecimento, saber tudo, ter material, fazer capacitação e não ter um colegiado que fale a mesma língua. Por quê? Porque para fazer essa ação que eu tô falando, de encontro com essas autoridades, vocês precisam falar a mesma língua. O colegiado precisa estar junto, o colegiado precisa estar coeso. Por quê? Porque só esse colegiado novo, só esse colegiado forte vai conseguir fazer essas ações que eu estou propondo para vocês, para que cada um de fato fique no seu quadrado e assuma as suas responsabilidades. O Conselho Tutelar vai precisar ir de encontro com a escola, o Conselho Tutelar vai precisar ir de encontro com a assistência social, o Conselho Tutelar vai precisar ir de encontro com o prefeito, porque muitos prefeitos também acham que tem poder de interferir nas decisões do Conselho Tutelar, porque na cabeça dos prefeitos também, se eu tô falando para vocês que juiz, promotor, delegado, muitas vezes desconhecem, e muitos desconhecem as funções do Conselho Tutelar, imagina vereador e prefeito, gente. Vereador, prefeito, então nunca abriram o estatuto da criança e adolescente na vida deles. Esses eu posso afirmar com vocês assim, só para não generalizar, eu afirmo com vocês 99% nunca abriram. Então, vem ordens arbitrárias também do prefeito, não vem só de juiz, de promotor, de delegado, não. Muitos prefeitos querem interferir. Muitos conselheiros falam que não, algum colega do colegiado não toma decisão porque tem medo do prefeito, porque vai de encontro com o desejo do prefeito, ou porque vai magoar o prefeito, porque vai... Então, assim, é necessário que o prefeito tome conhecimento do papel de vocês. E eu acredito que quando vocês forem de encontro ao prefeito, gente, marca um café com o prefeito. Convida o prefeito para vir no Conselho Tutelar, marca um café com ele, convidem, mostrem para ele a importância da função de vocês. Hoje, até a conselheira que me ligou do Piauí, a gente conversando uma situação que ela me pediu ajuda, ela trouxe a fala de que eles tiveram uma reunião com o prefeito, é um prefeito novo, que assumiu agora, infelizmente, por conta de uma tragédia que aconteceu lá na cidade com o prefeito, né, que tinha sido eleito, ele foi assassinado. E aí, o prefeito que chegou lá foi até o conselho se apresentar, conhecer o conselho. E o próprio prefeito falou lá para as conselheiras, né, conversando com eles, falou: vocês ganham realmente muito pouco e eu vou fazer o possível para melhorar o salário de vocês. E hoje, quando aconteceu essa situação, a conselheira precisou ligar para o prefeito, porque é uma situação, né, um pouco séria, e precisou ligar para o prefeito, e ele disse: olha, tenho uma notícia boa, uma surpresa para vocês. Então elas estão lá sem saber se é com salário, se vai ser o aumento de salário, se vai ser um carro de presente, porque
porque também não tem carro. Ou seja, a partir do momento que os prefeitos também tomam conhecimento da função de vocês, gente, vocês podem mostrar para eles essa necessidade de ter uma sede melhor, de ter um salário digno. Por quê? Porque na cabeça do prefeito, na cabeça dos vereadores, na maioria dos prefeitos, na grande maioria dos vereadores, o conselho tutelar é aquele órgão que está ali, ó, de lado, resolver probleminha de criança. Muitos vão lá na sede do vereador, lá no gabinete do vereador, e o vereador fala assim, passa lá no conselho que o conselho resolve, porque a questão de problemas de criança, que envolve criança e adolescente, jogam para o conselho, lá da Câmara de Vereadores, vai muita demanda equivocada para o conselho tutelar também. Então, gente, eu não vejo outra saída. Cada um no seu quadrado, sim, cada um no seu quadrado. Porém, importante dizer que esse quadrado, cada um no seu quadrado, mas todos têm que estar alinhados dentro do sistema. Vamos usar a imagem da engrenagem, que eu sempre falo, que eu levo para as palestras, que o Dr. Murilo, né, fez aquele desenho maravilhoso, que o Brasil inteiro conhece, daquela engrenagem representando a rede. Lá, nós estamos com um vereador aqui, e ele falou, eu não mando para o conselho. Claro que ele não manda, porque é um ex-conselheiro, e foi um conselheiro maravilhoso. Flavinho, eu tô encantada com o trabalho que você está fazendo aí em Monte Santo de Minas. Parabéns, meu amigo. Não é à toa que eu... não é à toa, viu, Flavinho? Você tava, você foi escolhido também para estar aí nessa função de vereador hoje, depois de ter sido conselheiro, porque eu tô vendo a tua luta em prol da tua sociedade, das crianças e dos adolescentes da tua cidade. Quisera, Flavinho, todos os vereadores do Brasil fossem como você, como a Aline e alguns outros aí, mas você também sabe que a grande maioria, né, 95% dos vereadores brasileiros desconhecem o conselho tutelar. Então eu eu tenho certeza que a melhor forma da gente fazer com que cada um assuma as suas competências é a gente mostrando as nossas competências. Por quê? Porque o delegado manda pra gente, para que a gente vá acompanhar o adolescente autor de ato infracional, para que a gente vai fazer a oitiva. Por quê? Porque ele acha que é minha competência. Então, peraí, eu vou lá, vou falar pro delegado, olha, delegado, com todo respeito que ele merece, é uma autoridade, mas eu vou lá e vou falar pra ele, olha, senhor delegado, não é a nossa competência, o conselho tutelar tem essa, e olha, veja, delegado, como nós temos competências importantes, e a gente muitas vezes está deixando de fazer para atender aquilo que não é nosso, e a partir de agora, que seja a partir desse semestre agora, a partir desse começo de ano, se não foi até agora, né? Nós decidimos em colegiado que a gente vai fazer o que atuar dentro das nossas competências, porque nós entendemos que o fato da gente estar fazendo aquilo que não nos compete está nos afastando daquilo que é nossa competência. Então nós estamos aqui, senhor delegado, com todo respeito, com todo carinho que nós temos pelo senhor, para mostrar quais são as nossas competências e dizer que não podemos mais atuar naquilo que não nos compete. Não vamos mais atender os chamados da delegacia quando a situação for para fazer oitiva, para acompanhar o adolescente autor de ato infracional, porque a legislação não nos coloca nessa cena. E aí vale até a Lu tá aqui, eu acho que a Lu ainda tá aqui, e eu falei com ela essa semana. Vale até imprimir aquele livro A Criança, a Polícia e a Justiça, eu não canso de falar dele, que é do Edson Seda, e A Criança, a Polícia e a Justiça, vale imprimir, aspirar lá, fazer uma dedicatória bacana, assim,
Porque às vezes a pessoa pode achar que você quer ensinar para ela, de forma alguma. Faz uma dedicatória bonita em nome do colegiado e presenteie o delegado do município. Eu tenho certeza que a hora que ele começar a ler esse livro, ele vai cair a ficha dele, de quanta coisa errada ele fez dentro da delegacia. Ali, a Lu tá aqui, né, Lu? Mandei o livro para ela hoje. Quanta coisa... o delegado vai perceber também que ele está fazendo errado ao ler esse livro. E ele não tem acesso a esse livro se alguém não falar para ele desse livro, porque não é praia, não buscam por essas questões. Então, gente, assim, o desejo de todos nós, o meu desejo, o desejo de vocês qual é? É fazer de fato com que cada serviço atue na sua, em relação às suas competências. Que a assistente social entenda que as competências dela estão estabelecidas lá na Lei 8.742, na Lei Orgânica, né, de 93, na Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que veio traçar as tipificações dos serviços. Então não dá para falar não é minha competência se tá ali dentro. Por isso, conselheiros, outra fala que eu vou falando e vou lembrando. Estudem as competências de cada um. Estudem as competências da assistência social. Leiam com bastante... Eu vou... Lu, não sei se consegue compartilhar esse livro aqui, senão depois vocês me chamem no direct que a gente compartilha. É Edson Seda. O que eu tava falando, gente? Branco. Ah, tá. Estudem as competências do assistente social, a tipificação dos serviços, a tipificação do CREAS, a tipificação do CRAS, estudem a legislação da saúde, estudem as competências do juiz dentro da área da infância e da adolescência. Se vocês forem lá, a partir do artigo 146 do Estatuto, 146, 147, 148, 149, falam das competências do juiz dentro da área da infância e da juventude. Aí nós vamos no artigo 150, 151, fala da equipe interdisciplinar. Quantos municípios estão sofrendo, quantos conselheiros estão sofrendo, quantas assistentes sociais da rede estão sofrendo, do CRAS e do CREAS estão sofrendo, porque a equipe interdisciplinar que tem que ter no fórum, tem que ter na vara da infância e da juventude, não está atuando nas suas competências. Então estudem, entrem lá e busquem saber quais são as competências da equipe, por exemplo, da assistente social do judiciário. Tem uma live que eu fiz ano passado, mas esses dias eu estava revendo as lives que eu fiz ano passado e ela ainda está aqui no meu IGTV. Eu fiz com a Carlinha. A Carlinha é assistente social do judiciário e foi excelente a live que eu fiz com ela. Inclusive naquele dia a Carlinha, a gente estava falando de uma arbitrariedade que muitas vezes vem do Poder Judiciário para o Conselho Tutelar, que são as visitas assistidas. Garanto que muitos de vocês já passaram por isso. O juiz determinando que o Conselho Tutelar faça a visita assistida. Esses dias até alguém me falou que ele determinou que a criança vá para o conselho, fique no conselho das 9 da manhã às 5 da tarde, o pai vai ver a criança lá. E a Carlinha trouxe pra gente que quem faz a visita assistida, gente, ela tem que ser em último caso, que são casos excepcionais, não é assim igual 2 e 2 são 4, não, banalizando também. Muitas vezes os juízes também banalizam essas visitas. Quem realiza a visita assistida, quando necessário, é a equipe do fórum, a equipe do judiciário.
a equipe do judiciário. Então é importante que vocês conheçam as competências de cada serviço, porque quando você conhece, fica mais fácil, inclusive de você direcionar. Quando você for lá, por exemplo, falar com o delegado, olha, você, quando eu falo você, assim, o colegiado, tá, gente? Nunca ação individual, por favor. Nunca ação individual. Então, quando o colegiado decidir, vamos lá, gente, vamos reunir com o delegado, vamos nos munir aqui de bastante informação, vamos levar para ele esse livro de presente. Quando vocês forem lá, vocês vão poder falar para o delegado que na ausência mesmo, depois que ele esgotar, porque a responsabilidade de esgotar, de buscar pela família é dele, isso tá tudo dentro do estatuto. Na ausência da família e esgotado todos os recursos dele, é a assistência social e a defensoria pública que precisam ser acionados. A defensoria pública vai dar a proteção jurídica que o caso requer e a assistência social vai dar a proteção social que o caso requer. Isso tudo está na lei. Então, quando eu entendo o papel de cada segmento, fica mais fácil na hora de eu ir de encontro. Agora, o que tem acontecido? Por que muitos conselheiros falam que têm medo? Por que muitos conselheiros estão aí fazendo coisas que não são da sua competência e não conseguem se reportar, não conseguem pedir revisão daquela fala do juiz e tudo mais? Por quê? Porque a gente tem o péssimo hábito. Eu falo a gente, me incluo nisso. A gente tem o péssimo hábito de esperar a bomba estourar no nosso colo. Para depois que ela estourar, a gente... Isso 107 também fala, isso mesmo. Depois que a bomba estoura, depois que o problema cai, depois que o ofício chega, é que a gente vai correr para resolver. E aí, muitas vezes, a gente não consegue resolver. Foi, inclusive, o que eu precisei hoje falar para a conselheira. Caiu de novo, mais um pouquinho. Era uma situação grave e não tinha o serviço no município, o prefeito acabou de chegar. Então, ou seja, naquele momento eu precisei falar com ela. Falei, gente, reúnam, chama a assistência social, liguem para o delegado, reúnam, chegue num bom senso. Por quê? Porque o adolescente não pode ser prejudicado pela ausência dos serviços. O adolescente não pode. Então, o que aconteceu? Chegou a bomba. E aí, depois que chegou, não tem o serviço, não tem assistente social que atenda, não tem psicólogo, não tem isso. E aí eu vou tentar resolver naquela hora, falar que que eu não faço e que tem que ser o outro, mas e se não existe o outro no município? Então, gente, vamos nos precaver, vamos saber, vamos entender que não existe outra forma se a gente não começar a fazer assim. Ir de encontro com esses problemas antes desses problemas chegarem até a gente. Antes dos problemas chegarem. Então, vocês já sabem, por exemplo, nós estamos aí, a gente não sabe como que vai se dar a volta do ano letivo, né? Como é que vai acontecer. Mas estamos aí, prestes a que as escolas voltem a funcionar. Nós sabemos, nós estamos de novo, vou falar de novo, carecas de saber. Eu não tô careca, eu tô até com o cabelo muito grande. E esses dias, gente, depois vocês falam pra mim que vocês, o que vocês falam eu acredito. Mas esses dias a minha irmã falou que eu tô muito velha pra ficar com o cabelo comprido desse jeito. Se tiver feio, vocês me avisam, viu, gente, que eu corto, faço um corte bem legal também, porque eu sei também que fica bom, mas é que eu gosto de fazer cabelo comprido, fazer coque, fazer rabo. E minha irmã cabeleireira me deu esse banho de água fria. A hora que eu fui lá pintar o cabelo, ela falou, você tá muito velha pra estar com esse cabelo comprido. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, aí voltando lá, né? A escola tá voltando. Nós estamos carecas de saber que muitos diretores de escola vão começar a mandar para vocês. Essa semana eu recebi também de uma conselheira tutelar que a diretora de escola mandou para o conselho ir na casa do pai falar para o pai e fazer a matrícula do filho. Não tem cabimento mais. Em 2022, 31 anos de estatuto, a gente ainda tá vendo isso. Porém, ah lá, cabelo cortado mais jovem. Porém, o que acontece?
eu também acho que não é, a gente sabe disso, mas também não temos que bater de frente com os diretores de escola. Por quê? Porque se os diretores de escola estão tomando essas ações, estão fazendo essas ações, estão tomando essas atitudes aí de mandar para o conselho e buscar o pai para fazer matrícula, por que que a diretora de escola fez isso? Porque na cabeça dela, ela acha, o conhecimento que ela tem, assim, o entendimento que ela tem do conselho é esse. É esse. Nunca ninguém bateu na porta da escola para falar com ela, falar, diretora, a gente quer ter uma conversa, a gente quer esclarecer o papel do conselho, a gente quer mostrar para vocês quando vocês devem nos acionar, estaremos prontamente, acionar não, né, gente, essa palavra é pesada, o conselho não é acionado, o conselho é comunicado, acionado é a polícia. Então, quando que vocês devem nos comunicar, em que situações, em que condições, ou seja, esclareceu. Conseguiu esclarecer isso? O que a gente está fazendo? Que a escola fique no quadrado dela, que a escola resolva os problemas com as competências em relação aos problemas que envolvem a escola, com as ferramentas que ela tem, que ela pode usar. Aí nós vamos de encontro. Mas, Maduca, nós vamos de encontro com o juiz? Vamos de encontro com o promotor? Claro, gente, claro. Eu já falei, juiz, promotor são de carne e osso. Eles não mordem, não. E também não podem mandar prender vocês por descumprimento de uma determinação deles, equivocada. Não podem processar. De repente pode até prender ali na hora, mas vão ser soltos. Eu era louca pra ser presa aqui, que eu ia parecendo fantástico, mas não... O meu juiz aqui, ele falava, mas não fazia. Eu era doida pra ele mandar me prender, que eu ia parecendo fantástico. Claro que eu ia chamar todo mundo pra ver o que estava acontecendo. Então, assim, é claro que vocês têm que ir de encontro com o juiz. O sistema de garantias, ele só vai fluir bem quando vocês se entenderem, gente. Quando vocês quebrarem essas amarras, quando vocês quebrarem esses muros aí que tem entre vocês. São autoridades que merecem todo o respeito, mas são de carne e osso e também erram, como eu erro, como vocês erram. Eles também. Então, também tem aqui no IGTV uma live que eu fiz ano passado também com o juiz da Vara da Infância, Dr. Walter Simeone, um juiz maravilhoso, meu amigo querido, escreveu no meu segundo livro, Conselho Tutelar Não Faz Nada, ele que fez o prefácio, um juiz diferenciado, tanto ele como o doutor Adailto, que eu adoro também, de João Pessoa, meu amigo querido, e o Dr. Walter, eu fiz uma live com ele, e o Dr. Walter falou exatamente isso, conselheiros, busquem pelo judiciário, converse com o juiz, olhe nos olhos, que é coisa melhor do que você resolver os problemas olhando no olho da pessoa, com todo respeito, com humildade, sabe, gente, a humildade ela cabe em todos os lugares. Ser humilde não quer dizer ser bobo, tá? Tem muita diferença. Ser humilde não quer dizer ser bobo. Então, a humildade ela cabe em todos os lugares. Então, marquem uma reunião com ele, convidem também para o Conselho Tutelar, convidem para um café, convidem o Ministério Público para um café. Entendam também o papel do promotor dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá lá no artigo 200 e... Eu até perdi aqui, 200... Fala aí pra mim, tô abrindo aqui. Das competências do Ministério Público. 200 mesmo lá, não é aí não. 201, as competências do Ministério Público. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes, gente, e vocês sabem, eu sou muito honesta. Eu, às vezes, dou uns puxãozinhos de orelha. Dou. Mas depois eu também faço carinho. Muitas vezes, e eu não generalizo nunca essa fala. Nunca. Preste atenção. Mas, muitas vezes, os conselheiros ficam muito presos nas atribuições. Aquilo que eles não fazem. E não estudam o estatuto. Eu tô até com o Luciano aqui. E não estudam o estatuto.
eu fiquei muito feliz, dei até os parabéns para ele. O Reinaldo abriu grupos de WhatsApp para ler o estatuto durante o ano, acho que um artigo por dia, se eu não me engano, que vai fazer. É fantástico. Por quê? Porque vai estudar o estatuto. Então, muitos conselheiros, se eu chegar hoje e perguntar, gente, ai, um monte de conselheiro, viu, gente? Perguntar assim, conselheiros, fale para mim qual é o artigo que mostra as competências do judiciário. Em quais artigos estão as competências do judiciário? Muitos conselheiros não vão saber, nem que tem isso aqui, porque muitas vezes tá bom, Maduca, eu não consigo gravar artigo. Eu também tenho uma dificuldade, às vezes eu dou umas emboladas, viu, gente? Mas assim, peraí, Maduca, tá aqui no estatuto, peraí que eu já acho pra você, tá aqui, assim, eu sei que tem isso, às vezes eu não, mas assim, eu acho que questões importantes a gente precisa anotar, ter ali um caderninho do lado, que tem lá o artigo de 146 ao 149 fala das competências do juiz, no artigo 200 começa as competências do Ministério Público, no 150 fala e 151 fala da equipe técnica. Como no estatuto não desenvolve sobre as competências da equipe técnica, vamos procurar em materiais, vamos procurar até no Google quais são as competências da equipe técnica da equipe técnica do judiciário. Ou seja, assim, gente, sabe? Caderninho, estudando, é a única forma da gente ir gravando. E essa leitura que o Reinaldo Balbino vai começar a fazer, não sei se ele já começou a fazer, eu até tentei me inscrever num grupo, não tinha mais vaga lá, estava lotado. Uma das leituras a leitura que ele vai começar a fazer assim, vai trazer essa consciência em vocês, que vocês vão ver que muita coisa vocês vão precisar anotar mesmo, sabe? Que são coisas que são muito importantes, que estão estabelecidas dentro do estatuto, porém, às vezes a gente não sabe, passa batido, porque eu fico muito ligada naquilo que é atribuição, para eu poder falar que não, isso não é minha competência, minhas atribuições são essas aqui, e eu deixo de conhecer todo o estatuto, e o estatuto ele traz as competências da escola, né, as competências do judiciário, do Ministério Público, em relação ao ato infracional, traz as competências do delegado. Então, assim, para que de fato cada um assuma as suas responsabilidades e permaneça ali dentro do seu quadrado e execute com excelência as suas responsabilidades, é preciso que eles reconheçam e entendam as minhas competências. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é o órgão que mais recebe ações, recebe demandas que não são de competência do conselho. Existe esse jogo de empurra dentro da rede. Muitas vezes o jogo de empurra é entre CRAS e CREAS. Eu já fiz isso. As redes sociais entrar em contato comigo, Maduca, não sei o que, é porque a assistência social do CRAS mandou pra cá, a gente tem isso aí. Então, assim, existe isso. Dentro da própria assistência social existe jogo de empurra. Dentro da própria saúde existe jogo de empurra. Existe. Então, mas ainda assim, mesmo que exista jogo de empurra dentro desses outros serviços, ainda assim o órgão que mais recebe demandas equivocadas é o Conselho Tutelar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, já que eu sei que as pessoas não entendem o meu papel, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou falar para eles o que eu faço. Porque a partir do momento que eles entendem que não sou eu, eles vão ter que entender a competência deles e vão ter que passar a fazer, ou entender a competência do outro e na hora, ao invés de caminhar para o conselho, encaminhar para o outro. Gente, é assim, eu falo que é aqui, quando nós levamos esse livro de presente para o delegado regional, lá atrás, foi isso em 2009, foi tão interessante que quando a gente presenteou o Dr. Carlos, inclusive, ele já sabia das nossas competências, ele era um delegado até muito
muito dinâmico. Só que ele era o delegado regional e Pouso Alegre é uma cidade que tem vários delegados. Ele sabia, mas outros não sabiam. Então a gente estava o tempo todo na delegacia. E aí quando... Gente, o Reinaldo Balbino, é só colocar Reinaldo Balbino que vocês vão achar ele lá. Tanto no Facebook, quanto aqui no Instagram. Vocês vão encontrar. E aí, foi a Maduca que pediu pra você abrir outro grupo para colocar nós tudo. E aí, quando a gente levou para ele, e ele, né, a gente precisou se posicionar, né, ir lá e conversar com ele, tudo. Ele entendeu facinho, ele entendeu. Aí, o que ele fez com os delegados? Eles cobraram do município, a assistência, que o prefeito, né, montasse junto com a assistência social a situação, colocasse assistentes sociais para que na hora da necessidade, quando eles não encontrassem realmente a família, que buscassem e que tivesse assistência social para atendê-los, porque não tinha, né? Então, olha o que aconteceu. Uma ação do conselho provocou uma ação da Polícia Civil, que provocou uma ação do prefeito junto com a assistência social e criou o atendimento por parte dos assistentes sociais na hora da necessidade, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a corrigir, colocar cada um no seu lugar, as coisas vão se ajustando. Mas às vezes a coisa tá tão bagunçada que colocar no lugar, às vezes, dá um pouquinho de trabalho, gera um pouquinho de desconforto, claro que gera, né? Então, mas é normal, gente. Eu falo que vale a pena, sabe? Vale a pena Obrigada, Lajinha de Minas. Eu falo que vale a pena todo o esforço, porque todo esforço é em prol da criança e do adolescente. Todo esforço, toda luta, o bom combate que vocês combaterem a favor da criança e do adolescente, eu acho que vale a pena. Às vezes é um narizinho torto que vão fazer para vocês, mas não... olha, gente, é bíblico isso, tá? Para quem nunca assistiu as minhas lives de segunda-feira, lembrando que daqui a pouquinho eu tô encerrando e sempre eu encerro com uma mensagem da Bíblia, tá? Que é o momento que eu acho que eu posso dividir com vocês o que tem de mais importante na minha vida, muito mais importante que vocês, Deus, e o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele fez, da onde Ele me tirou. Então, eu que tenho tantos seguidores, se eu não fizer isso por Ele, eu tô totalmente fora do contexto, né, gente? Porque Ele fala lá, vai lá, fala da minha palavra, prega. Mas aí, o que eu tava falando? Eu tava falando que na Bíblia fala assim, a palavra branda, em Provérbios, a palavra branda acalma o furor. Então, falou agressivo, falou com o narizinho torto com você, falou com arrogância, não devolve igual, gente. Não vamos colocar na mesma condição, não devolve igual. Essa humildade que eu tô falando não mostra que você tá sendo bobo, não. Imagina se eu vou deixar ela me humilhar, imagina se eu... Não, gente, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. É sabedoria. Então, tenham sabedoria, se fortaleçam enquanto colegiado e comecem a buscar aí de encontro com essas autoridades. Mostrem para essas autoridades o peso que o conselho tem, a força que o conselho tem, a importância que o conselho tem dentro da legislação. O conselho tutelar está dentro da legislação. Todas as vezes que fala do juiz e do promotor, fala do conselho tutelar no mesmo artigo. Conselho tutelar, o Ministério Público e o Poder Judiciário fiscalizam as instituições.
desacatar ou descumprir uma determinação do Conselho Tutelar, do Poder Judiciário e do Ministério Público é crime. Ou seja, vocês foram colocados no estatuto na condição de autoridades. Mas muitas vezes vocês não se colocam como autoridades que são. Vocês não se reconhecem. Então, gente, falando nisso, eu lembrei da minha mentoria, da terceira turma de mentoria que eu começo amanhã. E na mentoria eu trabalho bastante isso. Porque a mentoria, até quem leu também o texto que eu postei ontem, a mentoria é diferente de capacitação, gente. A capacitação eu vou para o município, tem lá os temas que eu vou trabalhar, eu falo, levo os slides, os artigos. A mentoria é diferente. A mentoria, ela tem um outro viés. Eu vou falar sobre tudo isso, sobre atribuição, sobre rede, mas eu vou falar num contexto mais humanizado, num contexto mais de autoconhecimento, porque assim, eu não me reconheço como autoridade. Como assim? Eu tenho que me reconhecer como autoridade no meu trabalho. Eu, Maduca Lopes, sou uma autoridade dentro do que eu faço. E o conselheiro tutelar tem que se reconhecer como uma autoridade. Mas aí ele não se conhece. Quando ele não se reconhece como uma autoridade, ele se curva. Ele fica submisso, ele fica numa condição de obedecer às pessoas, de fazer o que todo mundo quer que faça, meio que ficar ali como marionete na mão de todo mundo. Então, é verdade, Wagner, o salário deles é muito diferente de vocês, mas isso se dá, inclusive, por falta dos próprios conselheiros reconhecerem as suas autoridades e portarem como autoridades. Porque, de verdade, de todo meu coração, sem querer, assim, sabe, alfinetar ninguém, mas tem conselheiro que não merece nem salário mínimo, pelo amor de Deus, sabe, ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. Então tá, tem conselheiro que não merece, porque, sabe, a gente sabe que tem, eu sei como tem, como eu falei para vocês, né? Saibam selecionar os palestrantes. Nós temos palestrantes maravilhosos, mas infelizmente nós temos pessoas aí vendendo palestras, colocando o preço lá embaixo, tirando a oportunidade da gente ir para os municípios, porque coloca o preço lá embaixo e prefeitura não quer saber, viu, gente? Ela não quer saber se é A, se é B ou se é o CC. Ela quer saber do preço, tá? E ela vai pagar, obviamente, eu mando o meu, o Luciano manda o dele, o outro manda lá embaixo, vai pagar o outro lá embaixo. Só que depois vai ter que vai ter que sofrer as consequências daquilo, né? Então, assim, todos os espaços têm muito bons e nem tão bons. E no conselho também tem, eu não posso falar que não. Não tem como eu falar que não. Não tem como eu passar a mão na cabeça e dizer que todos são lindos, maravilhosos. Eu queria muito que todos fossem lindos, maravilhosos, comprometidos, estudiosos, conhecedores da legislação, fortalecidos, empoderados para poder fazer a diferença. Por quê? Porque quando tem todas essas características que eu falei, a diferença vai vir aonde? Na vida da criança e do adolescente. Não vai faltar lazer, não vai faltar cultura, não vai faltar educação, não vai faltar saúde, não vai faltar convivência familiar, não vai faltar. Ivete Grade, a ex-prefeita mais linda do Brasil. Um beijo para você. Essa prefeita conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, viu? Ex-prefeita, foi prefeita de Estância Velha, hoje ela é presidente, Ivete. Você tá presidente do projeto? Esqueci agora, Ivete, me deu branco aqui, viu, meu amor? Então, gente, é isso. Quando eu quis falar para vocês, eu quis trazer esse tema para vocês, né? Cada um no seu quadrado, é para mostrar a importância. Vice-presidências. Maduca e Reinaldo Balbino. Ai, delícia, muito bom, vamos mesmo. Foi para falar para vocês o seguinte. Cada setor, cada um tem a sua função e a sua competência. Então, eu só consigo fazer bem para aquilo que eu me preparei. Então, eu sou um médico cardiologista, eu não me coloque para operar a cabeça de uma pessoa, porque eu não vou saber operar.
Eu posso até tentar salvar ali, mas não vou saber. Por quê? Porque eu me especializei na cardiologia, eu me especializei na cirurgia do coração. Eu não posso fazer esse jogo que a gente faz no sistema de garantias, eu não consigo fazer dentro do hospital com médicos especialistas. Eu não consigo colocar um médico especialista no coração para cuidar de uma fratura exposta, de um acidente grave que arrebentou os ossos todos da pessoa. Por quê? Porque ele não é especialista, ele não é ortopedista, ele não estudou para isso, ele fez o básico junto, mas depois ele seguiu o outro caminho. Então é isso, gente, é cada um na sua especialidade. Por quê? Porque eu, como conselheira tutelar, eu entrei sem saber nada do que era o conselho. Eu já contei isso para vocês. Só que eu fui atrás, eu corri, eu estudei, eu me capacitei. E hoje eu sei. Se eu estivesse hoje dentro do conselho tutelar com esse conhecimento que eu tenho, com certeza as minhas ações seriam muito diferentes do que foram lá no meu primeiro mandato. Por quê? Porque eu não tinha me capacitado para isso. Então, o juiz, se ele tem ou não tem competência em relação à função dele, aí é um problema que é dele. Ele que corre atrás, ele que vai se especializar, ele que vai estudar. Mas se eu tenho o conhecimento da minha e ele não tem da minha, eu vou lá levar para ele. Eu vou levar para o Ministério Público, eu vou levar para o policial civil, vou levar para a polícia militar, gente. A polícia militar. Façam reunião com o comandante da polícia militar, da brigada, no Rio Grande do Sul falam brigada. Levem esses esclarecimentos. Eu dei uma aula na faculdade de Direito aqui há 2 anos atrás, antes da pandemia, e acabando a aula, 3 rapazes ficaram me esperando assim no final. Tava lá falando com o professor e com as meninas que me chamaram. Olha que eu trouxe copo de água cheio, não tomei, gente, não posso. Problema seríssimo por não beber água. Eu não posso, tem que aprender. E aí, essas 3 pessoas ficaram lá me esperando. E aí, eram 3 policiais militares de uma cidade vizinha. E eles, assim, falaram assim, Maduca, nós nunca soubemos que o Conselho Tutelar não tinha essa responsabilidade. Um deles ainda falou assim, gente, eu tô até com vergonha de voltar para Ouro Fino. Ele, na época ele era de Ouro Fino. De tanto que a gente vai atrás e fala que o conselho tem que ir com a gente, tem que acompanhar, nunca soube. Então, assim, a gente tá tendo muito jogo de empurra por parte de pessoas que não estão jogando para nós para massacrar o conselho, para dar trabalho. Não, estão jogando para o conselho porque acham que é o conselho. Então tem muitos militares que têm certeza absoluta que é a função do conselho. Tem muitos delegados e vereadores que não sabem nada de conselho. Então, gente, vamos esclarecer. Daqui 2 anos, hoje vocês estão completando metade do mandato de vocês. Daqui 2 anos tem processo de escolha. Os vereadores precisam entender, até muitas vezes, se a lei orgânica não for aprovada, para modificar algumas legislações que são abusivas, que são absurdas, que estão totalmente fora da casinha. Então, levar o entendimento para o conselho. Oi, Lázaro, meu amor, acabou de chegar aqui. Gente, o Lázaro é o artista que faz as minhas artes. Combinou, né? O artista que faz as minhas artes. O Lázaro é o meu xodozinho, que faz as artes da Maduca Lopes. Viu todas aquelas coisas bonitas lá, verdes, que ele faz? Hoje lá, parabéns, conselheiro tutelar. Tudo isso ele que faz. Ele é um artista de Brasília. Então, gente, eu queria falar com vocês isso. Eu acho que eu já extrapolei a hora. Peraí que eu não tenho a menor ideia. Nossa, 9 horas? 9 horas? 9h10. Não extrapolei, não. Tá dentro. Mas assim, o que eu queria deixar para vocês é essa fala hoje, né? De se empoderarem, de se entenderem enquanto colegiado, articularem e irem de encontro
com os atores do sistema de garantia de direitos. Eu só vou me colocar de fato no meu lugar e assumir as minhas competências quando eu souber que isso que eu estou mandando lá para o conselho não é do conselho, na realidade é meu mesmo, ou é do outro. Então, assim, a gente vai consertando a rede quando a gente começa a esclarecer. E também teve uma situação numa caixinha essa semana, até que eu respondi. Obrigada, Isildinha, linda! Eu respondi numa caixinha, respondi até através de vídeo. Alguém que me falou do conselho fazer alguma... Se o conselho pode participar de ação sobre trabalho infantil, sobre 18 de maio, para levar cartaz para os donos de bares, de coisa. Gente, lá atrás eu vou falar para vocês que eu era contra, hoje eu já não sou mais. Hoje eu acho que o conselho tem sim que fazer. O conselho tá travando para todo mundo, gente? Ou só para Rosilene? Por favor, me falem. Tem sim. Por quê? Porque as pessoas não sabem também. Então, quando eu chego lá, por exemplo, no proprietário de um bar, entrego para ele, olha, proprietário, tá aqui, isso aqui, caso aconteça alguma coisa, não é com o conselho, tá aqui o telefone, é polícia, ou seja, explica, leva lá, ó, mas se o senhor vender bebida alcoólica, quem tem que, o senhor está cometendo crime, é com polícia, e se tiver adolescente aqui, a responsabilidade é dos pais, ou seja, assim, começar a mostrar. E alguém até falou assim, mas Maduca, se eu fizer isso, se a gente fizer isso aqui, em relação ao trabalho infantil, uma ação junto com toda a rede sobre o trabalho infantil, a sociedade mata a gente. Por quê? Porque a sociedade acha que o menino precisa trabalhar, mas é justamente isso que a gente precisa combater, essa visão da sociedade, de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando. E como é que nós vamos combater isso? Com práticas dessa forma, chegando até essa sociedade com informações, mostrando a importância da educação, que o trabalho pode, sim, na hora certa, na idade certa, que tem toda a regulamentação. Então, gente, sabe, a minha visão, ela mudou bastante em relação a isso. Eu sou super a favor. Acho que era só o seu que estava travando, viu, Rose? Bom, amores, gente, tira uma foto, hein? Apesar que tô muito cabeluda, mas tira uma foto. Vamos, deixa eu fazer pose pra foto, peraí. Tira, marca, Maduca. E se gostaram da live, depois da live eu vou soltar uma frasezinha ali. E aí quem gostou, agora de fato travou. Quem gostou da live, gente, compartilha, comenta, sabe por quê? Eu não sabia dessas coisas não, eu fico aprendendo com a Larissa, eu aprendo com os outros consultores aí. O Instagram, quanto mais aí isso, coraçãozinho, quanto mais coraçãozinho tiver, quanto mais comentários tiver, o Instagram vai abrindo, vai ampliando o leque vai buscando pessoas que tenham a mesma identidade que a gente e divulga mais nosso trabalho. Olha que bacana, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu já tinha pedido isso pra vocês há muito tempo. Então, põe coraçãozinho se gostar, comenta, compartilha, vamos divulgar essas informações pro Brasil inteiro, tá? Bom, então, para finalizar, eu quero trazer o que eu separei hoje para vocês. E eu até tinha marcado, mas perdi. Mas tá fácil porque... Peraí. Caiu o papel a hora que eu vim pra cá. Peraí, gente. Deus anuncia. Tá aqui, Isaac. Casamento de Isaac e Rebeca. Aqui, achei. Gente, eu tô fazendo a leitura da Bíblia. Começamos dia 1º de janeiro, a gente lê 4 versículos por dia. É um grupo de WhatsApp da minha igreja e a gente lê 4 versículos por dia. E tá sendo assim, a coisa mais interessante do mundo, porque eu tava até falando com alguém também essa semana, que primeiro
que às vezes eu passava perto, eu sabia que eu tinha que parar, que eu tinha que ler. Então, assim, quando eu assumi esse compromisso com a igreja, é compromisso. Então, eu vou até o fim. Pronto. Maravilhoso. E o que está acontecendo comigo dessa vez que eu tô lendo a Bíblia? Assim, tá vindo... Eu acho que a maturidade espiritual também só pode ser, porque eu falo assim, gente, parece que eu já li tanto o livro de Gênesis, mas parece que ele não tinha entrado tanto no meu coração como ele está entrando agora. Então eu acho que é espiritualidade, amadurecimento espiritual. Não tenho, eu acho que é isso. E aí, uma das passagens que eu achei linda, 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 foi quando Abraão manda o servo dele buscar uma esposa para Isaac, para o filho dele. E aí o servo saiu para ir buscar e o servo falou, como é que eu vou achar, né, que mulher, como é que elas vão querer vir me seguir e tal. E aí que Abraão falou assim, vá e o Senhor vai te dar o direcionamento. E aí quando ele estava chegando lá na cidade que ele foi buscar, ele disse, né, ele fez uma oração e ele disse assim, olha, tá lá em Gênesis 24:12, ele diz assim, vou ler esse pedacinho para vocês. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e dar-te-ei água de beber aos teus camelos, e seja esta a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Eu achei a coisa mais linda essa fala aqui, porque o que mostra pra gente? Que Deus responde. Que jeito que ele pediu? Ele pediu para Deus assim, falou, Deus, são tantas mulheres, como é que eu vou saber qual que é melhor para Isaac, Deus? Mostra aquela que eu pedi a água, se ela me der a água, porque ela podia negar, se ela me der a água e oferecer também para os meus camelos, é essa esposa. E ele, né, várias meninas lá, várias moças, ele foi e falou com a Rebeca. E a Rebeca não só deu água para ele, como ofereceu para os camelos. E aí, ou seja, era o que ele pediu para Deus, para que Deus mostrasse para ele. E aí foi toda aquela história que ele presenteou Rebeca com as joias e tudo mais. Foi até a casa da Rebeca, falou com o pai da Rebeca, com o irmão e voltou para a terra de Abraão, levando Rebeca de volta, e teve aquele encontro lindo com Isaac, que é lindo também o encontro da Rebeca com Isaac. Gente, parece dois amores assim, que se olham e se apaixonam, coisa mais linda. Então, gente, Deus escuta as nossas orações, sim, Deus escuta. E na hora certa, ele vai mostrar pra gente. Não tenham dúvida disso, gente. Eu não tenho dúvida. Deus tem feito, assim, maravilhas na minha vida. O Luciano me ligou essa semana. Podem sair, viu, gente? Quem precisar sair, porque agora já é um pouquinho de conversa, assim. O Luciano me ligou, que dia que foi? Sábado, sexta-feira, não sei. A gente tava conversando, e aí eu falei pra ele, falei, Luciano, eu fico apreensiva, porque às vezes assim, Maduca, me escolhi ser verdadeira com vocês, ser verdadeira em todos os sentidos. Se eu estiver triste e eu precisar me abrir meu coração, eu vou abrir meu coração. Quem assistiu as lives do sofá, que essas não deixei gravada, não. Essas viram como eu abri meu coração mesmo. Então, assim, eu sou extremamente verdadeiro com vocês. Mas eu fico muito preocupada, porque assim, as fotos que eu posto são fotos sempre sorrindo. Até alguém me perguntou, e eu falei assim, eu escolhi isso, eu escolhi estar sorrindo, mesmo que meu coração esteja sangrando. Então, gente, presta atenção. Eu tenho muitos problemas, eu também choro, eu fico doente, eu também sou de carne e osso, viu? Por favor, não me idolatre, eu fico muito preocupada com isso, porque eu também erro,
Eu também erro. Isso aqui é o que tem direcionado a minha vida. Mas, assim, abre o coração pessoalmente também, né, Flavinho? Mas assim, eu quero mostrar assim, eu escolhi estar sempre sorridente nas fotos, eu escolhi mostrar para vocês que apesar das dores, eu sou grata. Semana passada, que eu fiquei muito mal, a hora que eu ia abrir a boca para reclamar, tipo assim, ai meu Deus, não aguento. Aí eu falava, mas como eu não aguento? Tem gente muito pior que eu. Tem pessoas em situações muito piores. E aqui na palavra fala, em tudo dai graças. Os momentos ruins passaram. Segunda-feira passada eu tava achando que eu tava morrendo. Eu tô aqui hoje falando com vocês. Olha que maravilha. Então os momentos ruins passam, os momentos bons passam, gente. Deus é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo, tudo e todas as coisas, ele sabe. Então entregue de fato a vida deles para vocês. E o fato da gente entregar a nossa vida, talvez a gente tenha mais problemas que as outras pessoas que não entregam, viu? Porque o cara aí que fica zoando a terra, ele não quer nós lá pertinho de Deus, não, tá? Gente, ó, um beijo grande no coração de vocês. Eu vou... Até sexta-feira eu já divulgo a próxima live. Eu quero muito que fazer na segunda, mas como eu vou estar numa cidade do lado aqui trabalhando, eu não sei como é que vai estar a internet, então eu vou resolver isso primeiro. Mas a partir de agora, toda segunda, se não tiver nenhum imprevisto, tamo junto. E quem não... Acho que todo mundo que tá aqui é porque me segue, né? Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela... Obrigada por tudo que vocês pela força que vocês me mandam sempre. Obrigada. Tem novidade, hoje tive reunião, tem novidade chegando por aí. E quem não conseguiu vir para a mentoria dessa vez, vai para a próxima. Tem espaço para todo mundo, para todos nós. Bora lá, parabéns pelo 2º ano de mandato, mantenham-se firmes, sejam abençoados e iluminados nessa missão, porque é uma missão. Ser conselheiro tutelar, além de uma função, é uma missão. Então, façam bem feito, façam com coração, tá bom? Beijo grande, beijo. A live vai ficar salva, gente. Eu vou sair e salvar correndo. E aí, vocês podem, inclusive, compartilhar também e mandar para amigos de vocês. Vamos lá, vamos crescer nesse Instagram aí, vamos crescer. E esse crescer não é para que não é pro meu ego, para inflar o meu ego, não, viu, gente? Porque eu falo, quanto mais o nosso trabalho cresce, mais pessoas a gente está atingindo, mais pessoas a gente está atingindo, né? E aí mais conhecimento, mais entendimento sobre a função de vocês a gente está levando, né? Amém, muito obrigada, eu sou muito grata. Agora eu vou sair daqui para salvar, tá? Tiraram a foto? Acho que já todo mundo já tirou, né? Então, marca a Maduca lá. Beijo no coração. E agora? Saindo, encerrar vídeo.